Irmãos, Deus, Ele se preocupa com cada um de nós. Deus, Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida, com cada escolha que a gente vai fazer. Ele se preocupa e Ele tenta nos direcionar, Ele tenta nos orientar. E cabe a nós ouvirmos a voz de Deus e obedecer, amém? Então, durante o culto, durante a palavra, é nessa hora que Deus fala. É nessa hora que Deus abre o nosso entendimento para a gente ouvir e compreender aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer, ou não fazer. Então, que o Espírito Santo abra os seus ouvidos para você entender e que o seu coração receba essa palavra em nome de Jesus. O texto que nós vamos começar, irmãos, é em Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Eu queria que você abrisse, por favor. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Nós vamos ler até o 23. Diz assim, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina ao teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém. Quantos aqui já sentiram uma dor tão profunda que doía o coração? Quantos aqui? Sabe aquela, talvez uma preocupação também, uma angústia, ou uma dor muito grande ou de uma perda, ou de algo que você não conquistou, você sente uma dor no coração. A Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Claro que aqui a Bíblia se refere às coisas espirituais, tá bom? Mas também devemos guardar o coração fisicamente, cuidar da saúde, né? Isso é muito importante. Mas aqui a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração das coisas espirituais, das coisas da vida. Por isso que no versículo 20 ele fala, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Uma das portas do nosso corpo é o ouvido. Aquilo que nós ouvimos cai em nosso coração. Aquilo pode nos fazer bem ou nos fazer mal. Não é verdade? Às vezes uma palavra de ânimo, uma palavra de desânimo, uma palavra de maldição ou de bênção, aquilo entra pelo seu ouvido e aquilo cai no seu coração, e ali o coração como uma terra, aquela palavra pode ser gerada no teu coração. Muitos, talvez aqui, receberam palavras de maldição, às vezes de um amigo, do marido, da esposa, do pai, da mãe, e aquela palavra caiu no coração. E essa palavra, quando cai no coração, essa semente, se nós não guardarmos o nosso coração, ela cresce e gera frutos. E frutos ruins para nós mesmos. E muitas vezes esses frutos que são gerados em nós, consequentemente nós geramos esses frutos em outras pessoas. Porque como pode uma árvore, um pé de maçã gerar mexerica? Aquilo que você deixou ser gerado no teu coração é aquilo que você tem para oferecer. Muitas vezes, sem ao menos perceber, aquilo que você recebeu, você gerou em alguém. Então, guarda as minhas palavras. Filho meu, guarda as minhas palavras. Porque essas palavras que vão te dar vida. Versículo 22, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Olha só como Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Ouve a minha palavra, atenta às minhas palavras, guarda no teu coração, porque ela vai ser saúde para você. Ela vai dar vida e saúde. Então, quando nós ouvimos os ensinamentos de Jesus, quando nós ouvimos a palavra de Deus como hoje, essa palavra ela vai dar saúde e vida para nós. Ela não é simplesmente mais uma palavra, é a palavra de Jesus que está sendo ministrada. São ensinamentos de Deus para os seus filhos. Por isso, a Bíblia começa, filho meu,
atenta. Meu filho, ouve aquilo que eu estou te dizendo. Porque isso vai te fazer bem. Isso vai te dar vida. Isso vai te dar saúde. Deus, como nosso Pai, nos deixou os nossos pais para nos mostrar. Quando nossos pais nos dão conselhos, olha, filho, ouve o que o pai está falando, não é? Olha, ouve o que a mãe está falando. Hoje mesmo, a gente estava fazendo uma tarefa de casa lá com a Yasmin, tinha que fazer um robô. E aí a ansiedade da Yasmin de querer acabar, e eu precisava estudar a palavra do culto. E ela, pai, vamos acabar, vamos acabar. Ela encontrou um tubo de cola lá, João, tinha acabado, ela encontrou um e queria que eu colasse de qualquer jeito. Aí eu falei, filha, se você quiser acabar, você pode acabar. Agora o pai não pode. Mas toma cuidado para você não estragar. Eu falei, filha, olha, toma cuidado. Ela foi lá e começou a fazer, deu errado, né? Aí a mãe dela chamou a atenção dela, ela parou. Agora tem que terminar. E Deus é assim, Ele nos dá orientações para que você não sofra, para você não erre. E aí Deus fala, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E quantas pessoas, irmãos, estão com o coração machucado? Quantas pessoas estão com o coração ferido? Quantas pessoas estão com o coração endurecido? E quando eu falo endurecido, machucado, são situações da vida, são consequências de atitudes nossas, de erros nossos mesmo, porque na maioria, se não todos, são falhas nossas. Porque se nós olharmos para Jesus sempre, tudo vai bem. Se Jesus está no barco, irmãos, tudo vai bem. O problema é que a gente olha para as coisas do mundo, e aí isso nos machuca, isso nos fere, não é verdade? Mas Jesus, Ele pode tirar todas essas feridas, todos esses machucados. E não só isso, muitas vezes a gente está com o coração endurecido. Coração de pedra, coração congelado, sabe? Um coração inacessível. Nada é capaz de aquecer esse coração. Você acha, né? Mas quando a gente vem à igreja, Jesus pode tocar o seu coração, se você deixar. E apenas um toque dele, seu coração pode ser mudado de uma hora para outra, se você permitir isso. E Jesus está dizendo para mim, para você, é o que a Bíblia diz, guarda o teu coração. Versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A vida. Tudo procede daqui. Aquela dor que você sente, aquela alegria que você sente. Meu coração está começando a doer já, de ficar longe da família. Agora que eu estou entrando no clima da viagem, né? Na outra semana a gente vai. Agora que o coração está começando a pensar que eu vou ficar longe delas, mais de 30 dias, pela primeira vez. Por quê? Porque daqui procede as saídas da vida, os sentimentos estão todos aqui. Eu sei que, nesse caso, é um propósito de Deus, e Deus tem tudo preparado, e tudo vai ocorrer conforme a vontade dEle, porque Ele me disse, e Ele confirmou, e Ele enviou, amém? E essa é a vontade de Deus. Mas o que eu quero dizer é que tudo parte do teu coração. Quando você tem uma discussão em casa com a sua esposa, com seu filho, dói na onde? No coração. Quando você erra, dói aonde? O coração. Você sabe que precisa mudar, você sabe que precisa tirar. Quando alguém te machuca, onde dói? No coração. E no coração não é igual uma pintinha de tinta, né, que você passa o dedo e sai. Não é assim. Não é verdade? Se fosse assim, talvez fosse mais fácil. Mas se fosse assim também, Deus não poderia mudar o teu coração. Não é como uma pintinha de tinta que cai na sua mão, você vai lá e limpa e tira. Não. Aquela pintinha pode ficar. E se você não deixar a palavra de Deus, que só Deus pode acessar o seu coração, só o amor pode acessar o coração. E quando eu digo amor, é um amor expresso de todas as formas. Porque todo o amor vem de Deus, porque Deus é amor, Deus é ágape, Deus é todo o amor. Então só o amor pode acessar o coração e tirar essa pintinha, essa mancha. Então Jesus fala e a Bíblia nos diz, guarda o teu coração, não deixe esse coração endurecido, guarda ele. Ou seja, Deus se importa com o seu coração, você deve cuidar dele. Em Jeremias, não precisa abrir, em Jeremias 17, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Um dos cuidados que nós temos que ter com o coração também é com relação a isso, irmãos. O nosso coração, ele é enganoso. Olha o que a Bíblia fala em Jeremias, ele é perverso. Se a gente for levado pelas nossas emoções, a gente pode se autodestruir e destruir alguém ainda. As suas emoções, elas podem destruir a sua vida. As suas emoções podem destruir o seu casamento, as suas emoções podem destruir os seus filhos, e
sabe até onde essa destruição pode chegar. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. E a Bíblia vai nos ensinando que o coração do homem, ele só pode ser regenerado e mudado pelo sangue de Jesus. Só Jesus pode tirar aquela pintinha lá, aquela manchinha de tinta. Só Jesus pode tirar aquela mágoa. Só Jesus pode tirar aquele rancor. Só Jesus pode mudar esse coração de pedra. Só Jesus pode transformar o coração. E Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece a sua vida, Ele conhece os seus pensamentos. Ele sabe como a sua vida tem sido ditada pelas suas vontades, Ele conhece você. Deus te conhece. A Bíblia diz que você pode estar no mais profundo, Deus está lá. Você pode estar no mais alto, Deus também está lá. Você pode estar no mais largo, no mais longe, o mais distante, Deus está em todos os lugares. Deus está com você em todos os lugares, e por isso você está aqui, por isso Deus nos trouxe aqui, porque Ele se importa com a gente, porque Deus te ama, Deus quer cuidar de você, mas você precisa cuidar do teu coração e deixar Ele cuidar do teu coração, porque o nosso coração é enganoso e ele nos leva a ter atitudes erradas, pecaminosas. Amém? Eu queria que você fosse agora comigo no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 3. E como que nós cuidamos do nosso coração, irmão? Conhecendo a Deus. Buscando Deus, buscando a sua palavra. Marcos capítulo 3. Como nós conhecemos, como que nós zelamos pelo nosso coração? Conhecendo Deus, irmãos. Procurando a Deus. Eu tenho certeza que todos que já tiveram aquele momento mais triste, que levantaram a mão, ou se você também não levantou, mas já teve um momento difícil na vida, eu tenho certeza que a primeira pessoa que você recorreu foi a Deus. Eu tenho certeza. Por quê? Porque no fundo nós sabemos que só Deus pode curar o coração do homem. Só Deus pode tocar o coração do homem. Talvez você tenha sido tocado por Deus através de alguém. Talvez você recebeu uma palavra de alguém, um dia um abraço. Às vezes você estava mal, triste, preocupado, angustiado. Alguém veio de uma forma inesperada e te abraçou. E você sentiu o amor de Deus. É ou não é assim? Isso são homens e mulheres de Deus que o próprio Deus envia para te ajudar. Ou talvez o próprio Deus tenha aquecido o teu coração em algum momento, num louvor. Talvez você estava naquele momento mais difícil, angustiado, preocupado, uma infinidade de coisas para fazer, e você ouviu aquele louvor, parece que a tua alma fez assim, ficou mais leve. É Deus. É Deus. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Jesus pode fazer isso com você. Nenhum homem pode fazer isso. Ninguém pode tocar o seu coração e mudar ele e tirar tudo que é de ruim, tudo que é de mal. Só Jesus Cristo pode tocar o seu coração, porque Ele conhece. E Ele é que nos ensina a cuidar. Marcos capítulo 3, nós vamos ver aqui uma história sobre Jesus, um momento que Jesus teve. Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 6. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, uma mão deficiente. Estavam observando se o curaria no sábado, para o acusarem. Que os fariseus, os heroditas, eles estavam olhando Jesus, para ver o que Jesus faria no sábado. Versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, Jesus perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Jesus é sábio, irmãos. Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tornaram logo conselhos com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Amém.
Então, como sempre, Jesus ele ia até a sinagoga para pregar o evangelho do reino de Deus. Jesus trazia as boas novas para as pessoas. Então, todas as vezes que Jesus ia até a sinagoga ensinar, sinagoga é vamos dizer assim, como se fosse a igreja. Era uma sala onde eles tinham os assentos e ali sempre os fariseus, homens e mulheres, eles liam a Torá e a lei de Deus. A Torá foi a lei que Deus deu a Moisés lá no Sinai. Então eles liam aquelas leis. Eles ensinavam, eles pregavam aquele ensinamento. E Jesus, como Filho de Deus, também fazia a mesma coisa, só que Jesus trazia um novo mandamento. Jesus trouxe um novo ensinamento, com base nas leis de Deus, mas Jesus trouxe um novo ensinamento. E Jesus entrava na sinagoga, e Jesus começava a pregar. Jesus começava a ensinar, Jesus começava a curar as pessoas. As pessoas começavam a seguir a Jesus, porque somente um homem enviado de Deus poderia fazer aquelas coisas. Aleijado andar, o morto ressuscitar, o cego enxergar, não é verdade? Um homem com lepra sair curado, só Jesus poderia fazer essas coisas. Então as pessoas começaram a acreditar em Jesus. Só que os fariseus, os herodianos, aqueles que estavam ali, que ensinavam, eles começaram a se prender a um coração de pedra, um coração duro, irmãos. Um coração religioso. Versículo 2, diz assim: e estavam observando-se se o curaria no sábado. Para quê? Para o acusarem. Eles não estavam ali para ouvir o ensinamento de Jesus, eles estavam ali para acusar Jesus. Eles queriam encontrar algo que Jesus falasse ou fizesse de errado para condenar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava chamando a atenção da multidão. Jesus estava chamando a atenção do povo, da cidade, porque aonde Jesus ia, nós não vamos ler, mas mais à frente, Jesus quando sai da sinagoga e cura esse homem da mão mirrada, Jesus vai em direção à Galiléia e ele pede para que coloque um barco para que ele comece a pregar a multidão, porque em algum momento ele seria oprimido pela multidão. A multidão ia cercar ele de tal forma que ele não ia conseguir ensinar. Então ele pede para os discípulos: deixem um barco pronto, porque quando a multidão começar a me oprimir, eu vou subir no barco para poder ministrar. Ou seja, ele ia ficar sobre o barco, nas águas e ensinando. Por quê? Porque cada dia que Jesus fazia os seus sinais, a multidão aumentava. E isso estava incomodando aqueles homens. Coração duro. Eles não iam para ouvir a palavra, eles não iam para entender aquilo que Jesus estava dizendo, eles iam para encontrar erros, para acusar Jesus. Só que Jesus, como Filho de Deus, Todo-Poderoso, ele sempre surpreende. Versículo 4. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Claro que eles não falariam fazer o mal. Salvar uma vida ou matar? Claro que eles não iam dizer matar. Porque se eles dissessem fazer o mal ou matar, aquela multidão se voltaria contra eles. E a Bíblia fala que esses homens, eles temiam a multidão. Eles temiam o povo. Porque se o povo entendesse o que Jesus estava dizendo, o povo teria liberdade para expressar aquilo que Jesus estava ensinando. Então eles se calaram, porque se eles se manifestassem contra Jesus nessas palavras, o povo não ia entender. Ia dizer: espera aí, mas é lícito então matar? É lícito fazer o mal? Jesus pega eles com as próprias palavras e eles ficam caladinhos, como diz os mineiros, né? Caladinho. Ficaram quietinhos. Não tinham o que dizer. Versículo 5. E olhando para eles em redor com indignação. Esse olhar aqui é o olhar de Jesus, tá? Jesus olha para aqueles homens com indignação. Jesus fica indignado com o comportamento deles, condoendo-se da dureza do seu coração. Tendo compaixão daquilo que eles estavam. Jesus olhou para aqueles homens, viu a dureza do coração deles. E Jesus teve misericórdia deles. Jesus teve misericórdia daqueles homens porque eles tinham um coração duro, irmãos, um coração de pedra, um coração gelado. E qual era o contexto? Por que eles tinham um coração duro e gelado e religioso? Existia ali um homem diante deles que tinha uma mão mirrada. Aquele homem precisava daquela mão para o seu trabalho, para o teu sustento. Talvez aquele homem fosse humilhado por aquela doença. E Jesus chama ele até o centro da sinagoga e fala: vem aqui, eu vou te curar.
Talvez aquele homem estivesse já andando atrás de Jesus há dias, esperando o seu milagre, esperando a hora dele, porque onde Jesus ia, sempre havia uma multidão com ele. Onde Jesus entrava, a multidão entrava junto, porque eles começavam a ouvir aquela palavra, e aquela palavra caía no coração deles e fazia bem. Aquilo para ele era saúde, para eles era vida, mesmo no meio de uma perseguição, no meio do caos. Porque aqui reinava o Império Romano da perseguição aos judeus e perseguição àqueles homens, àquelas mulheres. Eles ainda ouviam aquela palavra e aquilo aquecia o coração deles. Então, onde Jesus ia, a multidão estava atrás. Por quê? Porque aquela palavra entrava pelos seus ouvidos, caía no seu coração e se tornava vida e saúde. E talvez eles olhassem para o bolso, para a conta bancária, não tinha nada, mas o coração estava aquecido. O coração estava feliz, o coração estava em paz. Por quê? Porque o príncipe da paz estava ali, Jesus. E Jesus está diante de você todos os dias, Jesus está aqui, Jesus está diante de nós todo o tempo. E nós ficamos procurando a paz em outros lugares, só que a gente não vai encontrar. A paz está em Jesus. Saúde, paz e vida para o teu coração, só em Jesus. Você não vai encontrar no trabalho, você não vai encontrar em relacionamentos, você não vai encontrar em nenhum outro lugar a não ser em Jesus Cristo, paz para o teu coração. E aqueles homens começaram a ouvir aquelas palavras e começaram a acreditar. E esse homem com a mão mirrada, a Bíblia não diz, isso eu que estou imaginando. Talvez ele andasse com a multidão o tempo todo. Vai chegar a minha hora, uma hora Jesus vai me chamar. Uma hora eu vou ser curado, uma hora eu vou tocar no mestre, uma hora eu vou conseguir chegar perto dele. Pois chegou o dia. Só que era sábado. E a lei diz que no sábado é do Senhor. E aí Jesus traz o ensinamento para esses homens. Versículo 27, 2:27. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem até do sábado é o Senhor. Deus, quando entregou a lei a Moisés, a lei foi para nos servir, foi para nos aproximar de Deus, e não para nos escravizar, irmãos. Só que o problema é que nós nos escravizamos com a lei. Assim como esses homens. Quando eles viram que Jesus chamou o homem da mão mirrada, eles já pensaram, vai curar. Vai curar porque ele cura mesmo. Ele tem curado muitas pessoas, mas hoje é sábado. Hoje ele não pode fazer nada. Só que eles se esqueceram da grande missão de Jesus. Ou melhor, talvez nem soubessem, porque não queriam ouvir, que é o amor. E aí Jesus chama aquele homem ao centro. Talvez aquele homem que vivia deprimido, talvez esse homem vivesse uma vida triste, porque a mão dele, o seu sustento, ele não conseguia talvez trabalhar, não conseguisse produzir. E chegou o dia dele. E Jesus, com compaixão no coração, já não olha mais para o homem com a mão mirrada, porque Jesus sabia que basta uma palavra e aquele homem ia ser curado. Jesus sabia disso, mas o coração daqueles homens não. Porque o coração deles precisava que eles ouvissem a palavra e deixassem a palavra entrar no coração. E Jesus, como a gente viu, e olhando, versículo 5, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Porque Jesus viu aqueles homens com um coração duro, um coração que não permitiu com que a palavra de Deus entrasse naqueles corações. E muitas vezes, irmãos, nós estamos na mesma condição, com um coração duro. E Jesus está olhando para mim e para você com indignação, com compaixão. Muitas vezes nós estamos presos a feridas, a machucados, a pensamentos, ao passado que não nos deixa avançar. E Jesus está te dizendo, guarda o teu coração, ouve a minha palavra, porque se você ouvir a minha palavra, vai ser saúde e vida para você. A única forma de você cuidar do seu coração é através dos meus ensinamentos. Será saúde e vida, paz. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Jesus disse, todas as coisas vos serão acrescentadas. E muitos de nós aqui estão sem paz. Acorda sem paz. Vive sem paz, dorme sem paz. Sempre vivendo com um coração de pedra, um coração duro. Um coração cheio de rancor e mágoa. E Jesus pode transformar tudo isso em paz e alegria.
se nós abrirmos o nosso coração para Ele. A cura daquele homem era instantânea. Bastava uma palavra de Jesus. Mas aqueles fariseus, aqueles homens que tinham um coração de pedra, eles precisavam ouvir aquilo que Deus estava dizendo, eles precisavam aceitar a Jesus Cristo, entender quem era Jesus, para que o coração deles voltasse a ser aquecido, para que eles voltassem aos olhos a Deus. Vamos ler aqui mais para frente Marcos mesmo, capítulo 7. O Marcos capítulo 7, a gente vai ler o versículo 21. Do 21 a 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Mas que órgão mais poderoso, hein? Olha o que o coração é capaz de fazer. Todas essas coisas que nós lemos aqui partem do coração do homem. O adultério, o furto, a avareza, a maldade, a prostituição, o homicídio, soberba, loucura. Mas por que, irmãos, que parte do coração? Porque quando nós damos ouvido às coisas de Satanás, tudo isso é semeado no nosso coração. Quando nós vemos e assistimos aquilo que não se deve assistir, aquilo é semeado no nosso coração. Quando nós nos alimentamos daquilo que é enganoso, daquilo que é inveja, daquilo que é errado, da prostituição, da mentira, aquilo vai entrando na nossa alma e no nosso coração e aquilo vai sendo semeado em nós. E depois tudo isso parte de nós mesmos. Se você vive acessando pornografia, é claro que os seus pensamentos virão sempre pornografia. Se você acessa sites pornográficos, com certeza o seu coração recebe o quê? Pornografia. E aí você nunca vai estar satisfeito com a tua esposa. Por quê? Porque a imagem que você tem é aquela que você viu no vídeo. E aquilo não é amor. Aquilo é um filme. E aí você acessa e você quer reproduzir aquilo dentro de casa. Só que você tem em casa uma esposa e não uma atriz pornô. E aí você não é satisfeito sexualmente. E aí você fica viciado. E o seu coração começa a reproduzir tudo aquilo. Tudo aquilo que você tem visto, assistido e acessado começa a ser reproduzido através do seu coração. Se você começa a ouvir muitas conversas, muitas fofocas, mentiras. Olha, ficou sabendo? Você está sabendo? Ih, mal fofoca, depois te conto. Não, conta agora que eu morro. Eu sou capaz de morrer se você não me cantar agora. Os mais curiosos, né? E aquilo, não acredito. Olha, não fala para ninguém, hein? Já falou para 10 pessoas, né? Não, pelo amor de Deus, não fala para ninguém, mas já falou para 10. Aí aquela já vai falar para mais 10 e tentar passar a mesma mensagem. Não fala para ninguém. Até que vai chegar alguém, olha, tem para dizer, não, já sei. Já espalhou, já virou um inferno. Você vai ouvindo, aquilo vai cair no teu coração, vai caindo, aquela mentira, aquela conversinha furada, aquele olharzinho. Isso vai sendo semeado no teu coração. Ai, se o marido não chega em casa e não fala que você está bonita, é porque você viu um filme, aquele filme é só flores e rosas. Você não vê o homem trabalhando, mas você vê ele entregando rosas o tempo todo. De terno e gravata, e trabalhando, de tudo fácil, de carro. Que vida mais linda, né? É o que eu quero para mim. Eu quero um marido assim. Aí você não acha. Aí ele não vem num cavalo branco, nem de carro, nem de moto, sem nada. Fala, não foi isso que eu pedi para Deus. Eu queria um marido que me desse uma vida digna. E não é errado não, tá? Você pode pedir. Mas aí tem que ver o número de sapatos, se dá, né?
Não adianta você ser 32 e querer calçar 44. Cada um tem o seu par. O que eu quero dizer é que às vezes a gente vai semeando no coração coisas, vendo, ouvindo coisas que vão trazendo para o nosso coração pensamentos que não são de Deus. E aí você quer refletir aquilo, você quer gerar aquilo. E isso vai fazendo o quê? Mal. Faz mal, te faz mal, te faz mal. E aqui, como nós lemos no versículo 21, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos. Um coração enganoso, um coração de pedra, um coração que não ama Jesus. E como nós fazemos, irmãos, para ter um coração transformado? Como nós podemos ter um coração regenerado? Conhecendo Jesus. E essa escolha depende de você. Você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa conhecer Deus. Porque se você não buscar a Deus e ouvir a sua palavra, você não tem como eu enfiar a mão e tirar o teu coração. Isso aqui não é um filme, a vida é real. O médico ele consegue acessar o seu coração para fazer uma cirurgia, mas para tirar as mágoas não tem jeito. O coração é o mesmo. Os sentimentos são os mesmos. Os pensamentos vão ser os mesmos. As ideias, o que vai partir daqui é a mesma coisa. Mas essa transformação, esse novo pensamento, essa nova ideia de viver, esse sentimento diferente, só Jesus pode te dar. Só Jesus. E Jesus talvez esteja olhando para nós como ele olhou para aqueles homens, com compaixão. Eu espero que Deus não esteja olhando para mim com indignação, sendo um religioso, um fariseu, julgando as pessoas. Porque foi isso que esses homens fizeram, eles queriam julgar Jesus, eles queriam prender Jesus. Eles queriam encontrar culpa em Jesus, porque se eles encontrassem algo, eles prenderiam Jesus. Tanto que quando Jesus curou aquele homem, eles foram até as autoridades e agora a gente vai matar ele. Vamos prender e matar. Porque ele tinha curado um homem no sábado. Se esqueceram daquilo que realmente tinha que ser. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja assim como esses homens. Preso. Não. O Jair não. Não é possível, Jair. Você, Jair, como que pode? Entende? O nosso coração, a gente é levado por aquilo que a gente vai semeando ao nosso coração, a nossa ideia. Irmãos, quem somos nós para julgar se Jesus ia curar no sábado, no domingo, ia chamar... Jesus não precisava chamar aquele homem para curar ele. Bastava uma palavra de Jesus para ele e ele seria curado. Jesus não precisava nem tocar nele. Ele seria curado simplesmente se ele acreditasse em Jesus. E assim somos nós. A gente tem que ter consciência e entender a palavra de Deus e entender que se nós não tivermos o Espírito Santo, facilmente o nosso coração é enganoso. A gente viu aqui tudo que o coração faz. As maldades, a loucura, a soberba. Tudo isso procede daqui, se eu não tiver o Espírito Santo. Só que Jesus disse assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Busque o reino de Deus. Esses homens aqui, eles queriam justiça. Não, justiça, porque não pode curar no sábado. Peraí, mas o que é justiça para vocês? O que é justiça? Esse homem, a gente não sabe o contexto desse homem, da mão mirrada. Mas, vamos imaginar que esse homem padeceu a vida inteira, irmãos. Sem conseguir produzir, sem conseguir trabalhar, sendo humilhado, passando vergonha. Então é melhor deixar ele sofrendo do que curar porque é sábado? Jesus falou, não é isso que eu vim fazer. Não foi isso que meu pai ensinou. O meu pai criou as leis para vocês se aproximarem do Pai. E não para vocês serem julgadores ou conhecedores. A lei é para aproximar vocês do Pai. E Jesus falou assim, até do sábado o Filho do Homem é o Senhor. E Jesus vem e cura aquele homem. Jesus age com compaixão, com a justiça de Deus para aquela pessoa, porque a justiça de Deus foi feita na vida daquele homem. Quanto tempo será aquele homem não pedia um milagre de Deus? Quanto tempo talvez aquele homem não andasse atrás de Jesus na multidão, pedindo, Jesus me cura, Jesus por favor me cura. A Bíblia não fala, mas a Bíblia cita com o cego Bartimeu, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele gritava e gritava porque as pessoas sabiam que Jesus podia fazer um milagre.
Talvez esse homem andasse na multidão o tempo todo. Ai, Jesus, um dia Jesus vai me curar. Jesus, por favor. E ele tentava talvez chegar a Jesus e não conseguia. Talvez ele tentava e ia andando com Jesus, até que chegou o dia dele, mas o dia dele foi num sábado. E aí aqueles homens tentaram impedir o milagre de Jesus na vida deles. E Jesus falou, não, o sábado foi feito para ele mesmo. Seja curado. Seja curado. E assim somos nós, irmãos. Se nós ficarmos presos a conceitos nossos e ficarmos procurando coisas, como esses homens fizeram, procurando argumentos, procurando ideias para... Acho que a gente, talvez, como um cristão, a gente não vai querer pegar Jesus como esses homens aqui, né? Mas a gente fica procurando ideias e projetos para pegar o irmão, para ver se o irmão está errando, se ele está fazendo errado, se ele está fazendo certo. Agora eu pego ele, agora ele vai ver só. Isso é pensamento do diabo. Isso não vem de Deus. Isso não é amor de Deus. E eu quero até abrir um parênteses falando de amor. O amor não é o que a gente vê na televisão. O amor de Deus é justiça e juízo também. O amor de Deus, ele corrige. Não é essa baderna que se fala de amor, não. O amor de Deus, ele é verdadeiro. O amor de Deus traz correção. Então não adianta a gente pregar algo que a gente não vive. Não adianta nós conhecermos e não vivemos aquilo que conhecemos. Porque Jesus, até do sábado, ele é o Senhor. Amém? E quando nós encontramos Jesus, nós temos um coração protegido, um coração limpo e um coração em paz. Um coração que não é livre das tristezas. Um coração que está sujeito a tristezas. Um coração que está sujeito a mágoas. Porque ainda, irmãos, somos homens. Estamos aqui na terra, vivos ainda. Sujeito a todas as paixões. Você, eu, somos iguais. Do mesmo jeito que você é tentado, eu também sou. Do mesmo jeito que eu sou provado, você também é. As mesmas provas, as mesmas lutas. E a palavra fala que Deus, ele não permite que nós sejamos tentados além daquilo que a gente pode suportar. Ou seja, Deus, ele é tão bonzinho que ele não deixa você ser tentado em algo que você não aguente. Por quê? Para você não ter o argumento no final de dizer, Senhor, não aguentei. Mentira, já está mentindo. Pecou e já volta mentindo. Porque a Bíblia fala que Deus não permite que nós sejamos tentados naquilo que nós não podemos suportar. E além do mais, ele nos dá o escape ainda. Se a gente quiser, a gente pode fugir e não ser derrubado por Satanás. Então, como que a gente tem um coração protegido? Como que a gente tem um coração em paz e seguro? Através de Jesus Cristo. Porque Ele é o príncipe da paz. Mas esse coração aqui continua sujeito às mesmas paixões, à loucura, à soberba, ao orgulho, à inveja, à prostituição e etc. Todas essas coisas que nós lemos aqui, o nosso coração continua sujeito. Mas a Bíblia diz, se pecar, nós temos um advogado que se chama Jesus Cristo. E é nessa hora que a gente recorre a Deus. E só Ele pode tocar e tirar aquela manchinha do teu coração. Só Ele. Nenhum médico, nenhuma pessoa, só Jesus pode transformar e te dar um coração transformado. E nos últimos tempos, né, de tantas coisas que a gente está vivendo, muita depressão, irmãos. Muito medo. Muita angústia, muito trauma. Uma geração traumatizada, sabe? Uma geração que, se o pai fala um pouco alto, já se traumatiza, já tem medo. Jovens que ficam enfiados dentro do quarto o dia inteiro. Pessoas que não conseguem ficar na luz, são incomodados pela luz, vivem em pânico. É ou não é verdade? Por quê? Porque não está alimentando o coração, não está se alimentando bem. Não encontrou Jesus. E nós temos a salvação para essas pessoas. Você tem a salvação para essas pessoas. Você encontrou a salvação hoje, que é Jesus. Ele pode limpar o teu coração. Não adianta você procurar, nesse caso, um médico. Não adianta você procurar, não adianta. Só Jesus pode preencher o teu coração e tirar esse medo que você tem. Essa depressão, essa preocupação, essa síndrome do pânico, só Jesus.
Se você começar a ouvir as palavras de Jesus que Ele está te dizendo hoje, se você começar atentamente a ouvir a voz de Jesus, Ele vai começar a gerar em você frutos bons e a sua vida vai ser mudada. E você vai ter paz. Você vai estar sujeito como todos aqui, às mesmas paixões, mas você vai ter paz. Porque mesmo que Satanás se levante, mesmo que você tenha medo da vida, medo de viver, medo de pensar, medo de agir, mesmo que você ainda esteja sujeito a todas essas coisas, o príncipe da paz vai estar do seu lado. E quando você menos perceber, ele colocou a mão no seu coração e aqueceu o seu coração. E aquele coração desesperado, que batia de medo, de preocupação, faz volta ao normal imediatamente. Por quê? Porque Jesus está com você. E eu tenho certeza que se você nunca passou por isso, se você talvez esteja até vivendo um momento desse na sua vida, você conhece alguém que precisa desse Jesus. E Jesus está olhando para você com compaixão hoje. Jesus está se apresentando para mim e para você com compaixão, para que você não saia daqui mais com medo, para que você não saia mais daqui em depressão, para que você já não tenha pânico, para que você não tenha preocupações. Fique em paz. Ele é o príncipe da paz, irmãos. Jesus, o nosso Deus, ele venceu a morte. Jesus, ele pode fazer qualquer coisa por você. Qualquer coisa. Se essa for a vontade do Pai, você buscá-lo de todo o coração, Ele vai fazer por você. Qual é o desejo do seu coração hoje? Salomão, quando teve a oportunidade de encontrar a Deus, ele pediu para Deus sabedoria, porque ele ia governar um povo e ele precisava de sabedoria. E Deus fez o quê? Deu sabedoria para ele, como para nenhum mais. Nunca houve homem tão sábio como Salomão, de tanta sabedoria que Deus deu para ele. O que você precisa? Paz. Você precisa perder o medo, você precisa de alegria? Pede para Ele, busca em Jesus. E Ele pode te dar todas essas coisas. E se você precisa disso, você está no lugar certo. Se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque você está no lugar certo, na hora certa. As palavras de Jesus trazem conforto para o teu coração. Você pode ter toda a riqueza do mundo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Porque Jesus é tudo. Ele pode fazer todas as coisas por você. E para nós encerrarmos, eu queria chamar o Ministério de Louvor, Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, o 5º livro, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. Talvez você esteja vivendo como em cadeia, sabe? Jesus veio para libertar o cativo. Certa vez Jesus estava numa refeição, com uma multidão, com os fariseus, publicanos, cobradores de impostos, os seus discípulos também. E aí esse mesmo grupo de homens que tentava prender Jesus, tentava encontrar culpa em Jesus, eles questionaram Jesus por que Jesus comia no meio dos pecadores. E quem eram os pecadores? Eram homens que se prostituíam, homens que mentiam, homens que eram presos por cadeias e demônios, homens que se corrompiam. Tudo aquilo que corrompe o coração, Jesus estava na mesa ali com aquelas pessoas. E aí esses homens falaram e questionaram Jesus por que ele comia com aqueles homens. Por quê? Porque eles se afastavam. Eles achavam que a sua santidade e o seu poder fazia com que eles fossem distintos daqueles homens. Jesus não veio fazer nada disso. Jesus sentou àquela mesa e começou a comer com os pecadores. Jesus começou a participar daquela mesa com eles. E para quem sabe, mesa, irmãos, é lugar de comunhão, né? Senta na mesa quem você conhece. Você conversa, você fica frente a frente à mesa com seu filho, com a sua esposa, com o seu irmão. Quem que vai passar o final de ano com você e senta à sua mesa? Os seus amigos, seus melhores amigos. Quem senta na sua mesa são os seus melhores amigos. E Jesus senta na mesa com eles. E começa a comer. E Jesus fala, eu não vim para os sãos.
Eu não vim para esses. Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam. E eu sou um deles, irmãos. Eu sou um que precisa de Jesus todo dia. Todo dia eu preciso clamar a Jesus. Porque se não for a misericórdia dele se renovar sobre a minha vida, eu não sou nada. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso tomar decisões todos os dias. E essas decisões têm que ser baseadas naquilo que Deus quer para mim. Eu me alimento todos os dias. O meu corpo, eu alimento a minha alma, o meu coração. Eu vejo coisas todos os dias. Eu preciso me alimentar de coisas que fortalecem a minha fé e o meu espírito. Porque se eu começar a alimentar o meu coração com prostituição, com mentira, com informações erradas, com orgulho, soberba, se eu começar a andar com homens soberbos, se eu começar a andar com pessoas orgulhosas, a tendência é eu me tornar um deles. Mas Jesus está te chamando. Sai da roda dos escarnecedores. Sai da roda, sai desse meio e deixa eu cuidar do teu coração. O médico dos médicos, aquele que tira as pintinhas do coração, quer tirar hoje do seu coração. Capítulo 4, versículo 29. Então, dali buscarás ao Senhor, teu Deus, e acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, todas essas coisas te alcançarão. E então, no fim de dias, te viverás para o Senhor teu Deus e ouvirás a tua voz. Se você e eu buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele falará aos nossos ouvidos e nós ouviremos a sua voz. E Ele vai nos abençoar. E mesmo que a gente esteja na angústia, a Bíblia diz que Ele vai falar comigo e com você. Então qual é a sua angústia? Qual é o seu medo? Qual é a sua preocupação hoje? Não saia daqui com ela hoje, em nome de Jesus. Saia daqui mudado com Jesus. Amém?